O silêncio daquela mansão não era apenas a ausência de som. Era um peso. Um vazio tão denso que parecia empurrar o ar contra o peito. Rafael Alencar estava sentado à cabeceira da mesa comprida demais para uma única pessoa. O toque frio do garfo tremia entre seus dedos quando um cheiro estranho, ácido, podre, começou a subir do prato à sua frente. Ainda assim, ele levou o utensílio lentamente até a boca, como fazia todas as noites, sem reclamar, sem perguntar, sem esperar nada da vida além daquele ritual solitário. Foi então que a voz cortou o ar. Tio, não come isso. O grito infantil ecoou como uma sirene dentro da sala de jantar luxuosa. Um grito pequeno, mas carregado de pânico. Rafael congelou. O garfo parou a poucos centímetros da boca. O coração dele bateu forte, descompassado, como se tivesse reconhecido o perigo antes mesmo da mente compreender. Tem bicho, tá fedendo. Antes que qualquer adulto reagisse, o som seco explodiu no ambiente. Plá! O tapa foi violento. Cruel. Um estalo que fez até os lustres de cristal parecerem estremecer. A mão delicada da criança caiu contra a mesa, vermelha, ardendo, enquanto o corpo pequeno encolhia num reflexo de medo puro. Quem você pensa que é, sua pirralha imunda? Berrou a mulher. A voz feminina não tinha hesitação nem culpa. Era ódio cru, destilado sem vergonha. Você não pertence a este lugar. A menina começou a chorar. Um choro alto, descontrolado, daqueles que só crianças machucadas conseguem emitir. Um choro que não pedia desculpas, apenas socorro. No segundo seguinte, algo atravessou a sala como um raio. Marina. Ela não correu. Ela se lançou. O corpo foi ao chão com força, joelhos raspando no mármore frio, braços envolvendo a filha como se pudesse absorver toda a dor sozinha. Ela virou um escudo humano. Um muro de carne e desespero. Não bate nela, por favor, implorou, com a voz quebrada. Ela é só uma criança. Ela só tentou ajudar. A mulher riu. Um riso baixo, venenoso. O salto caro avançou. O chute veio sem aviso, acertando a perna de Marina enquanto ela protegia a filha. Tirem essa gente daqui, ordenou. Agora. Rafael continuava imóvel. Óculos escuros cobrindo os olhos. O garfo ainda suspenso no ar. O cheiro podre do prato embrulhava seu estômago, mas era o som do choro que rasgava algo muito mais fundo. Aquela criança tinha feito o impensável. Ela tinha desafiado o silêncio. Ela tinha tentado salvar um homem que todos acreditavam não enxergar nada. Para entender como aquela cena impossível tomou forma naquela sala de jantar silenciosa, é preciso voltar no tempo. Apenas 7 dias antes, a vida de Marina já caminhava na beira do abismo, equilibrada por um fio tão frágil quanto a esperança que ela se obrigava a manter de pé todos os dias. Era uma manhã cinzenta, daquelas em que o céu parece pesado demais para se sustentar. A chuva fina escorria pelos vidros da agência de empregos, marcando o ritmo lento de quem já não tinha pressa, porque também não tinha opções. Marina estava sentada num banco duro de plástico, apertando a alça gasta da bolsa contra o colo, como se aquilo fosse a última coisa sólida que ainda possuía. Ao seu lado, Belinha balançava as pernas pequenas, sem alcançar o chão, desenhando com um toco de lápis num papel amassado. O barulho suave do lápis era interrompido, de vez em quando, por um som estranho vindo do estômago da menina. Mãe, minha barriga tá fazendo barulho, sussurrou ela, envergonhada, encostando a cabeça no braço de Marina. Marina sentiu o peito apertar. Na bolsa, além dos documentos e da passagem de ônibus para voltar para casa, restava apenas meio pacote de bolacha água e sal, já murchas pela umidade. Ela abriu o pacote com cuidado, como quem divide algo precioso demais, e entregou 2 bolachas para a filha. Come devagar, meu amor, disse, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Engana o monstro da barriga. A mamãe vai conseguir um trabalho hoje. Eu prometo. Belinha mastigava com atenção, como se acreditasse fielmente naquela promessa. Os olhos da menina brilharam quando Marina continuou. E quando eu conseguir, a gente passa na padaria. Vamos comprar aquele frango assado que gira na máquina. Bem douradinho. A promessa simples soou como um sonho distante, mas foi suficiente para fazer a menina sorrir. Marina desviou o olhar, porque sabia que não podia prometer o que talvez não conseguisse cumprir. Minutos depois, seu nome foi chamado. Dentro da sala de entrevistas, o homem atrás da mesa mal levantou os olhos. Folheava a ficha com pressa, como quem já tinha decidido o destino de quem estava à sua frente antes mesmo de ouvir uma palavra.
A vaga é para faxineira numa residência de alto padrão, disse, sem emoção. Salário acima da média. Mas aviso logo, ninguém dura muito tempo lá. Marina endireitou os ombros. Aquele era o tipo de oportunidade que não aparecia duas vezes. Eu dou conta, respondeu. Limpo, cozinho, organizo. Sou discreta. Preciso muito desse trabalho. O recrutador suspirou, finalmente encarando o rosto cansado daquela mulher jovem, marcada pela vida. O problema não é o serviço, disse. É a patroa. Difícil. Temperamento instável. E o dono da casa, ele é cego. A palavra caiu como um peso. Cego? Marina repetiu. Sim. Um acidente. Vive isolado. Não tolera barulho. E há uma regra inegociável. O homem fez uma pausa curta. É proibido levar crianças. O mundo de Marina pareceu girar. A creche do bairro estava fechada há semanas. A vizinha que às vezes ajudava tinha viajado. Ela não tinha família por perto. Não tinha rede de apoio. Só tinha a filha sentada do lado de fora, comendo bolacha velha para enganar a fome. Ela pensou em dizer a verdade. Pensou em levantar e ir embora. Mas a imagem da geladeira vazia falou mais alto. Eu tenho com quem deixar ela, disse, mentindo com a voz firme. Minha tia mora perto. O homem a encarou por alguns segundos longos demais, como se avaliasse aquela mentira silenciosa. Depois, anotou algo na ficha. Começa amanhã. Marina agradeceu, saiu da sala com as pernas bambas e abraçou a filha com força demais. Naquele momento, ela ainda não sabia, mas aquela decisão desesperada tinha acabado de colocá-las no caminho de uma casa onde o silêncio escondia algo muito mais perigoso do que a fome. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do sol. O despertador nem chegou a tocar. O medo de perder aquela chance falou mais alto do que o cansaço acumulado. Ela se levantou em silêncio para não acordar Belinha, mas a menina já estava desperta, sentada na cama, esfregando os olhos pequenos, como se soubesse que aquele dia era diferente. A casa simples ainda estava mergulhada na penumbra. Marina vestiu a roupa mais discreta que tinha, alisou o tecido com as mãos nervosas e prendeu o cabelo num coque firme, daqueles que não desmancham durante o trabalho pesado. Preparou um café ralo, dividiu um pão seco em duas partes e entregou metade à filha. Belinha comeu sem reclamar. Nunca reclamava. Aquilo, mais do que qualquer grito, partia o coração de Marina. No caminho até a mansão, o ônibus parecia atravessar mundos diferentes. As ruas estreitas e esburacadas ficaram para trás, dando lugar a avenidas largas, jardins bem cuidados e muros altos que escondiam vidas inteiras atrás de portões dourados. Marina desceu no ponto indicado e ficou parada por alguns segundos, encarando a residência imensa à sua frente. Aquela não era uma casa. Era uma fortaleza. Câmeras giravam silenciosas. O portão se abriu com um som grave, automático. Marina sentiu a mão de Belinha apertar a sua com força. Antes de atravessar a porta de serviço, Marina se agachou, ficando na altura da filha. Segurou o rosto pequeno entre as mãos e falou num sussurro urgente, carregado de medo e amor. Filha, presta atenção na mamãe. Hoje a gente vai brincar de espiã. Os olhos de Belinha se arregalaram, curiosos. Você vai ser invisível. Vai ficar bem quietinha, escondida, sem fazer barulho nenhum. Se alguém te vir, a gente perde tudo. Entendeu? Belinha assentiu com seriedade. Aquela brincadeira era importante demais para ser levada de qualquer jeito. Eu sou ninja, respondeu, com um fio de orgulho na voz. Marina engoliu o choro e abriu a porta. O interior da mansão era frio. Luxuoso, mas sem vida. O cheiro era de limpeza excessiva misturada com algo antigo, esquecido. Marina conduziu a filha até um pequeno espaço ao lado da despensa, improvisado atrás de prateleiras altas. Fica aqui, pediu. A mamãe volta rapidinho. Belinha sentou-se no chão, abraçando os joelhos, obediente demais para uma criança da sua idade. Foi nesse momento que Marina ouviu o som de passos descendo a escada principal. Ela se virou e viu a mulher pela primeira vez. Lorena. Alta, elegante, envolta num roupão de seda claro que parecia brilhar sob a luz natural que entrava pelas janelas enormes. O rosto bonito contrastava com a expressão dura, como se estivesse constantemente incomodada com a existência de tudo ao redor. Você deve ser a nova, disse, analisando Marina de cima a baixo, sem disfarçar o desprezo. O uniforme está ali. Quero essa casa impecável. Um grão de poeira e você está fora. Marina assentiu,
cabeça baixa. E não fale com o Rafael, continuou Lorena, com a voz carregada de impaciência. Ele é cego, amargo e odeia barulho. Faça seu trabalho e suma do caminho. Marina ouviu em silêncio. Não era a primeira vez que engolia humilhações. Começou a limpeza como se fosse invisível, movendo-se com cuidado, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Foi na biblioteca que ela o viu pela primeira vez. Rafael estava sentado numa poltrona de couro, voltado para a janela fechada. As cortinas pesadas mantinham o ambiente na penumbra. Ele segurava uma bengala branca com força, os dedos rígidos, como se aquilo fosse sua única âncora com o mundo. Marina sentiu algo estranho apertar o peito. Não era pena. Era uma tristeza silenciosa que parecia emanar dele. Com licença, disse ela, quase num sussurro. Vou limpar aqui rapidinho. Ele não respondeu. Apenas virou levemente o rosto na direção da voz. Marina começou a limpar, com cuidado extremo, como se qualquer movimento em falso pudesse quebrar algo que já estava frágil demais. Em cima da mesa, ela viu um porta-retrato virado para baixo. Sem pensar, virou a moldura. A imagem mostrava Rafael sorrindo, sentado ao piano, os olhos vivos, cheios de luz. Deixe isso como estava. A voz veio firme, grave, fazendo Marina se assustar. Desculpe, respondeu rápido. Eu só achei, o senhor tem um sorriso bonito. Rafael soltou um som curto, amargo. O homem daquela foto morreu. Marina sentiu um arrepio. Terminou o serviço em silêncio, mas antes de sair percebeu algo que ninguém parecia notar naquela casa. O ar-condicionado estava forte demais, e Rafael tremia de frio. Num impulso simples, quase maternal, ela pegou uma manta dobrada no sofá e a colocou com cuidado sobre as pernas dele, sem tocá-lo. Com licença, murmurou, fechando a porta ao sair. Rafael ficou imóvel por alguns segundos. Depois respirou fundo. Quando o trinco fez clique, ele abriu os olhos. Eles não estavam vazios. Estavam atentos. Observando. E naquele exato momento, enquanto Marina acreditava ter saído sem ser notada, algo começou a mudar dentro daquela casa silenciosa. Lorena sempre gostou da sensação de controle. Não apenas o controle visível, das chaves penduradas no gancho dourado ou das ordens dadas aos empregados, mas aquele controle mais profundo, silencioso, que se infiltra na vida do outro até que ele esqueça quem era antes. Naquela mansão, tudo funcionava no ritmo que ela determinava, inclusive o sofrimento. Ela circulava pela casa como se fosse um território conquistado. O som dos saltos ecoava pelos corredores largos, anunciando sua presença antes mesmo que fosse vista. Para Lorena, aquilo não era uma casa compartilhada. Era um palco. E ela era a estrela principal. Rafael sabia disso, mesmo fingindo não enxergar nada. Desde o acidente que o deixará cego, Lorena assumirá uma postura que misturava falsa piedade com desprezo mal disfarçado. Em público, era a noiva dedicada, a mulher que largara compromissos sociais para cuidar do homem que amava. Em particular, era outra pessoa. Uma presença sufocante, fria, calculista. Você derrubou açúcar no balcão, disse ela naquela manhã, a voz cortante, observando Marina esfregar a superfície de mármore já limpa. Limpa de novo. E dessa vez presta atenção. Marina obedeceu sem responder. Cada palavra de Lorena vinha carregada de humilhação, mas ela tinha aprendido que responder só tornava tudo pior. O silêncio era sua armadura. Lorena sorriu de canto ao perceber isso. Para ela, pessoas como Marina existiam para obedecer. Gente sem escolhas, sem voz, sem defesa. Gente fácil de esmagar. No meio da tarde, Lorena entrou na biblioteca. O cheiro de perfume caro invadiu o ambiente antes mesmo que ela falasse. Rafael, disse, com um tom artificialmente doce. Vamos jantar fora hoje. Ele permaneceu imóvel na poltrona. Não, respondeu, curto. Lorena respirou fundo, irritada. Aproximou-se dele e abaixou-se ao seu lado, forçando uma intimidade que não existia mais. Você não pode continuar se isolando desse jeito, insistiu. As pessoas estão comentando. Dizem que eu te escondo. Rafael inclinou o rosto levemente, como quem tenta localizar a voz. Eu gosto do silêncio, disse. E você sabe disso. Lorena se levantou bruscamente. Você gosta de me desafiar, respondeu, o tom azedo escapando. Mas não esquece de uma coisa, você depende de mim. Ela saiu da sala, deixando o ar pesado para trás. Horas depois, já perto do jantar,
Lorena entrou na cozinha com um humor ainda pior. A cozinheira havia pedido dispensa naquela noite, alegando enxaqueca. Lorena aceitou com um sorriso falso, mas por dentro fervia. Não gostava de depender de ninguém. Eu mesma vou preparar o jantar, anunciou. Algo simples. Marina ouviu de longe, sentindo um arrepio estranho percorrer a espinha. Lorena não gostava de cozinhar. E quando fazia algo com as próprias mãos, nunca era por gentileza. Enquanto isso, Rafael permanecia na sala de jantar, sentado à mesa grande demais, o corpo rígido, atento a cada som. Ele ouvia os passos de Lorena, o barulho de panelas, o abrir e fechar da geladeira. Ouviu também algo diferente. Um riso baixo. Um riso que não combinava com carinho. Na cozinha, Lorena abriu uma vasilha esquecida no fundo da geladeira. O cheiro azedo subiu imediatamente, mas ela não se incomodou. Pelo contrário. Seus olhos brilharam. Perfeito, murmurou. Ela despejou o conteúdo no prato com cuidado excessivo, como se estivesse preparando algo precioso. Depois caminhou até o lixo, pegou restos esquecidos, misturou sem pressa. O nojo não a afetava quando a intenção era ferir. Marina, que terminava de limpar o chão da área de serviço, entrou na cozinha naquele exato momento. O que viu fez seu estômago revirar. Ela levou a mão à boca, paralisada. Lorena se virou lentamente. "O que você está olhando?" perguntou, com a voz baixa e perigosa. Marina tentou falar, mas as palavras não saíram. Lorena se aproximou, os olhos fixos, frios. "Escuta bem", disse, segurando o braço de Marina com força. "Você não viu nada. Se abrir essa boca, eu acabo com a sua vida. Entendeu?" Marina assentiu, tremendo. "Ótimo", concluiu Lorena, soltando-a. "Agora suma da minha frente." Naquele instante, Lorena tinha certeza absoluta de uma coisa: naquela casa, ela mandava em tudo. No que se comia. No que se calava. E em quem merecia sofrer. Ela não imaginava que, mesmo sem enxergar, alguém já estava vendo exatamente quem ela era. O segredo de Marina não demorou a ser descoberto. Não porque ela fosse descuidada, mas porque a verdade sempre encontra um jeito de respirar, mesmo nos lugares mais sufocantes. Naquela casa grande demais para tão pouca humanidade, o silêncio denunciava tudo. Rafael estava no jardim naquela tarde, sentado no banco de pedra, fingindo ouvir o vento entre as árvores. O sol atravessava as folhas altas e desenhava sombras irregulares no chão. Ele mantinha os óculos escuros, o corpo relaxado, a postura de quem não percebe nada além do próprio vazio. Mas por dentro, cada sentido estava atento. Foi então que ouviu passos diferentes. Não eram passos firmes de salto. Não eram os passos apressados dos empregados. Eram leves. Curiosos. Irregulares. Passinhos pequenos, que não deveriam estar ali. Rafael sentiu o coração acelerar, mas não se moveu. "Oi, gigante", disse uma voz fina, sem medo. Ele quase sorriu. Quase. Controlou o impulso e manteve o rosto neutro, virando-se lentamente na direção do som. "Quem está aí?" perguntou, entrando no jogo. "Sou a Belinha", respondeu a menina, orgulhosa. "Sou invisível. Mas hoje eu fugi um pouquinho." Rafael engoliu em seco. Aquele nome ecoou dentro dele como algo familiar demais, embora fosse a primeira vez que o ouvia. Ele estendeu a mão com cuidado, como se tateasse o ar. "Você não devia estar aqui", disse, com suavidade. "É perigoso." Belinha riu, um riso puro, cristalino, deslocado demais naquele lugar frio. "Não é perigoso", respondeu. "Você é bom." A mamãe falou. Rafael sentiu algo apertar dentro do peito. Aquela criança falava com uma certeza que nenhum adulto tinha tido com ele em anos. Ele respirou fundo. "E onde está a sua mãe?" perguntou. "Limpando lá dentro", respondeu Belinha. "Ela fica triste quando a moça brava grita, mas ela finge que não." Rafael fechou os olhos por um segundo. A imagem de Marina limpando em silêncio, engolindo humilhações, se encaixou perfeitamente naquela voz infantil. Belinha se aproximou mais. Tocou o joelho dele com cuidado. "O jardim tá bonito hoje", disse. "Tem uma flor vermelha ali. É da cor da risada da minha mãe." Rafael sentiu algo quente escorrer pelo rosto. Lágrimas silenciosas, escondidas atrás dos óculos. Aquela menina, filha da faxineira, tinha acabado de lhe oferecer algo que ninguém naquela casa lhe dava: verdade. "Obrigado", murmurou ele. "Mas você precisa prometer uma coisa." Belinha inclinou a cabeça, séria.
O quê? Não conta para ninguém que esteve aqui. Ela sorriu. Prometo. A bruxa não gosta de criança. Naquele instante, Rafael soube. Marina não era apenas uma funcionária. Ela era uma mulher lutando sozinha contra um mundo cruel, protegendo a filha como podia. E aquela criança, sem saber, tinha atravessado a maior regra daquela casa e tocado o único ponto que ainda batia vivo dentro dele. A partir daquele dia, Rafael passou a viver por aqueles encontros silenciosos. Pequenos diálogos no jardim. Sussurros rápidos nos corredores. Olhares que diziam mais do que palavras. Ele via Marina, via Belinha, via a dignidade escondida na simplicidade das duas. E, enquanto isso, Lorena observava tudo à distância, sentindo algo que nunca soubera administrar: ciúme. O jogo tinha começado de verdade. Lorena percebeu a mudança antes mesmo de conseguir nomeá-la. A mansão, que sempre lhe parecerá obediente e silenciosa, começou a respirar de um jeito diferente. Nada fora do lugar. Nenhum barulho excessivo. Nenhuma afronta direta. Ainda assim, algo escapava ao controle. E para alguém como ela, perder o controle era insuportável. Ela notou nos detalhes. No jeito como Marina passava pela sala sem abaixar tanto a cabeça. No modo como Rafael parecia mais atento aos sons ao redor, como se o silêncio já não fosse suficiente para enganá-lo. Notou, principalmente, nos intervalos de silêncio que surgiam entre ela e o noivo, intervalos longos demais para serem ignorados. Naquela noite de sexta-feira, Lorena decidiu agir. Anunciou o jantar com uma doçura ensaiada, daquelas que só aparecem quando algo ruim está prestes a acontecer. Disse que queria algo íntimo, especial, preparado por ela mesma. Rafael assentiu em silêncio. Marina, ao ouvir, sentiu um frio percorrer-lhe a espinha, como um presságio que não conseguia explicar. Na cozinha, Lorena se moveu com calma exagerada. Abriu a geladeira, ignorando os recipientes frescos, e foi direto ao fundo, onde um pote esquecido exalava um cheiro azedo. Ela o abriu sem hesitar. O odor se espalhou, pesado, nauseante. Lorena sorriu. Era aquilo. Misturou restos antigos, mexeu sem pressa, como quem aprecia cada segundo de crueldade. Depois, num gesto que não tinha mais nada de humano, cuspiu sobre a comida e passou o dedo pela borda do prato. Marina viu tudo. Estava na porta, com o balde ainda na mão, o corpo paralisado. O coração disparou. Aquilo não era apenas maldade. Era perigo. Era crime. Ela deu um passo para trás, tentando desaparecer. Lorena se virou devagar. "O que você viu?" perguntou, com a voz baixa, quase suave. Marina tentou falar, mas a garganta travou. Lorena avançou, segurou-lhe o braço com força suficiente para marcar a pele. "Escuta bem", disse, aproximando o rosto. "Se você abrir a boca, eu acabo com você. Com você e com aquela criança escondida. Você acha que alguém vai acreditar em uma faxineira?" Marina sentiu as pernas fraquejarem. Pensou em Belinha. Pensou na fome. Pensou no medo de perder a filha. E se calou. "Boa escolha", concluiu Lorena, soltando-a. "Agora vá." Minutos depois, os pratos estavam sobre a mesa de jantar. Rafael sentou-se no lugar de sempre. O cheiro estranho subiu novamente, mais forte, mais agressivo. Ele sentiu o estômago revirar, mas manteve a expressão neutra. Lorena observava, os braços cruzados, esperando. Foi então que o silêncio foi quebrado. Belinha, que tinha escapado da despensa num descuido da mãe, entrou correndo na sala. Os olhos arregalaram-se ao ver o prato à frente de Rafael. "Tio, não come", gritou, desesperada. "Tem bicho. Tá fedendo." O tempo pareceu parar. O tapa veio rápido demais. Violento demais. A mão de Lorena acertou a criança com força, lançando-a para trás. O som seco ecoou pela sala como um tiro. Marina surgiu num instante. Jogou-se no chão, abraçou a filha, cobrindo-a com o próprio corpo. Chorava, implorava, tremia. Lorena perdeu o controle. "Seguranças", gritou. "Tirem essas duas daqui. Agora." Rafael ouviu tudo. Cada palavra. Cada soluço. Cada insulto. E algo dentro dele se quebrou. Não foi tristeza. Não foi medo. Foi o limite. O garfo caiu sobre o prato com um som metálico, definitivo. Rafael apoiou as mãos na mesa e se levantou. Não tateou. Não hesitou. Ficou de pé com firmeza. Aquele era o momento que ninguém esperava. O som do garfo batendo na porcelana não foi alto,
mas foi absoluto. Um som seco, metálico, que cortou a gritaria como uma lâmina. Lorena ainda tinha a mão erguida no ar quando percebeu que algo estava errado. O choro de Belinha diminuiu. Marina ergueu o rosto do chão, confusa. Até o ar da sala pareceu prender a respiração. Rafael estava de pé. Não havia bengala tateando o chão. Não havia insegurança nos passos. Ele se levantou com a postura de quem sabe exatamente onde está. Ombros retos. Corpo firme. Um homem inteiro. Lorena deu um passo para trás sem perceber. O sorriso de desprezo sumiu do rosto dela, substituído por uma expressão de alerta. Algo instintivo. Algo animal. O predador sentiu que a presa tinha mudado de posição. Rafael, chamou ela, tentando manter o controle. Você está bem? Ele não respondeu de imediato. Caminhou lentamente ao redor da mesa. Desviou da cadeira com precisão. Passou pelo tapete sem tropeçar. Cada passo desmontava uma mentira construída durante anos. Marina regalou os olhos. Aquilo não fazia sentido. Rafael parou diante de Lorena. A distância entre os dois era mínima. O silêncio ficou pesado, quase físico. Então, com um movimento calmo, deliberado, Rafael levou a mão ao rosto e retirou os óculos escuros. Os olhos dele estavam abertos. Focados. Vivos. Lorena empalideceu. O sangue sumiu do rosto. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo diante dela. Você, tentou dizer, mas a voz falhou. Eu vi, respondeu Rafael, baixo. Não havia grito. Não havia descontrole. A calma dele era mais assustadora do que qualquer explosão. Eu vi tudo. Lorena riu, nervosa, dando mais um passo para trás. Você está confuso, disse. Isso é algum tipo de surto. Você sempre teve essas crises. Rafael inclinou a cabeça levemente, observando-a como quem finalmente enxerga algo repulsivo de perto. Eu vi você cuspindo no meu prato, continuou. Vi você pegando comida estragada do lixo. Vi você trocando meus remédios. Vi você rindo no telefone, planejando o que faria comigo depois do casamento. Marina levou a mão à boca. Belinha parou de chorar e olhava para Rafael como se estivesse diante de um super-herói de verdade. Lorena começou a tremer. Isso é mentira, gritou. Você está inventando coisas. Você sempre foi fraco. Dependente. Rafael avançou um passo. Lorena recuou 2. Fraco, repetiu ele. Fraco foi fingir não ver enquanto eu precisava ter certeza de quem estava ao meu lado. Fraco foi permitir que você levantasse a mão para uma criança. Ele se abaixou lentamente, ficando na altura de Belinha. O olhar duro suavizou-se por um instante. Você tentou me proteger, disse. Obrigado. Belinha assentiu, ainda assustada, mas orgulhosa. Rafael voltou a encarar Lorena. Acabou, afirmou. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Lorena explodiu. Você não pode fazer isso comigo, gritou. Nós vamos nos casar. Eu cuidei de você. Essa casa também é minha. Rafael riu. Um riso curto, sem alegria. Você assinou separação total de bens, respondeu. Achou que eu morreria antes de precisar ler. Lorena olhou em volta, desesperada, procurando apoio. Não havia ninguém. Os empregados observavam à distância, imáveis. O poder dela escorria pelos dedos como água. Foi então que o ódio encontrou um novo alvo. Ela apontou para Marina. Foi ela, berrou. Essa faxineira te enfeitiçou. Ela colocou ideias na sua cabeça. Rafael se virou lentamente para Marina. O olhar que antes queimava de fúria agora estava sereno. Levante-se, disse. Por favor. Marina hesitou, mas se levantou, ainda abraçando Belinha. Você não fez nada de errado, continuou Rafael. Você fez o que ninguém aqui teve coragem de fazer. Você protegeu. Lorena percebeu, naquele instante, que tinha perdido. Mas pessoas como ela não aceitam a derrota em silêncio. Os olhos dela brilharam com uma promessa sombria. Vocês vão se arrepender, sibilou. Eu não vou deixar isso assim. Lorena saiu batendo a porta, deixando para trás uma casa que, pela primeira vez em anos, respirava alívio. Rafael fechou os olhos por um segundo. Sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que aquela mulher não desistiria facilmente. A justiça ainda estava longe. Por alguns instantes depois que a porta se fechou com violência, ninguém se moveu. O silêncio que ficou não era mais o silêncio opressor de antes.
Era um silêncio pesado, carregado de algo novo. Alívio misturado com medo. Vitória misturada com presságio. Marina ainda tremia. O corpo doía do impacto no chão, mas era o coração que batia descompassado. Belinha permanecia grudada a ela, os braços pequenos firmes demais para alguém da sua idade. Rafael respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, como se só agora percebesse o peso de tudo que tinha acabado de acontecer. Vocês estão machucadas? Perguntou, a voz mais baixa, quase frágil. Marina balançou a cabeça em negação. Não era o corpo que doía. Era a certeza de que aquela mulher não aceitaria a humilhação sofrida. Ela vai voltar, disse Marina, finalmente. Gente como ela não vai embora quando perde. Ela se vinga. Rafael assentiu devagar. Ele sabia. Conhecia Lorena melhor do que gostaria. Conhecia o orgulho ferido, o ego inflado, a necessidade doentia de controle. Ela não vai voltar hoje, respondeu. Mas vai tentar algo pior. Ele se abaixou e ficou na frente de Belinha, tentando sorrir. Você foi muito corajosa, disse. Mas agora preciso que confie em mim. Belinha assentiu, enxugando o rosto com a manga da blusa. Ela é má, disse a menina, com uma sinceridade cortante. Ela vai tentar machucar a mamãe. Rafael sentiu um aperto no peito. Aquela criança enxergava mais do que muitos adultos. Eu não vou deixar, respondeu. Prometo. Naquela mesma noite, a mansão ganhou vida de um jeito diferente. Rafael percorreu cada cômodo com passos firmes, ligando luzes que haviam permanecido apagadas por anos. Ordenou que os seguranças trocassem códigos, reforçassem portões, revisassem câmeras. Telefonou para o advogado. Falou pouco, mas disse o suficiente para que o tom da conversa mudasse. Do outro lado da cidade, Lorena também não dormia. Sentada dentro de um carro de luxo, parada sob a chuva fina que escorria pelo para-brisa, ela apertava o volante com força. O rosto bonito estava contorcido num sorriso frio, distorcido pelo ódio. O celular tremia entre os dedos enquanto ela discava um número que conhecia de memória. Deu errado, disse, sem rodeios. Mas ainda não acabou. A voz do outro lado respondeu com calma. Confiante demais. Calma, disse o homem. Esse tipo de situação se resolve. Você ainda tem cartas. Lorena riu, um riso seco. Ele se apegou à faxineira. E a criança? Respondeu. Isso é uma fraqueza. A ligação caiu. Lorena respirou fundo. Seus olhos se estreitaram. Ela tinha um plano. Enquanto isso, na mansão, Marina tentava convencer Rafael de algo que ele não queria ouvir. Eu preciso ir embora, disse. Agora. Antes que ela faça alguma coisa. Eu não posso colocar minha filha em risco. Rafael se virou para ela com firmeza. Não, respondeu. Sozinha, você fica vulnerável. Aqui, você tem proteção. Marina engoliu em seco. Proteção não segura reputação, respondeu. Ela pode inventar qualquer coisa. Pode dizer que eu roubei. Que eu menti. Que eu ameacei. Rafael sentiu um calafrio. Aquela possibilidade não era absurda. Lorena tinha dinheiro, contatos, influência. Marina tinha apenas a própria palavra. Eu vou me prevenir, disse ele. Vou me antecipar. Mas nem mesmo Rafael, com toda a sua inteligência, conseguiu prever a velocidade da retaliação. Na manhã seguinte, antes que o café fosse servido, o som agudo de sirenes rompeu o ar calmo da mansão. Carros pararam diante do portão. Homens desceram com passos firmes, expressão neutra, armas visíveis. Marina sentiu o sangue gelar. Rafael, sussurrou. É isso. O portão se abriu. Polícia Civil, gritou uma voz. Temos um mandado. Rafael avançou, o maxilar travado. Mandado de quê? Exigiu. Um homem de terno escuro, distintivo à vista, respondeu com frieza. Denúncia de furto qualificado. A suspeita é a funcionária da casa. Marina da Silva. Belinha começou a chorar. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Antes que Rafael pudesse reagir, os policiais avançaram. A falsa vitória tinha acabado. A injustiça estava apenas começando. Por alguns minutos, Rafael acreditou que ainda havia espaço para a razão. Enquanto os policiais avançavam pelo pátio, ele manteve a postura firme, a voz controlada, o tom de quem sempre resolveu problemas com palavras e documentos. Aquela era sua casa. Aquela era sua funcionária. Aquela era uma acusação absurda. Isso é um erro, disse,
caminhando até o homem do distintivo. Minha ex-noiva saiu desta casa ontem ameaçando vingança. Tudo o que vocês ouviram veio dela. O delegado ouviu com expressão neutra. Nem hostil, nem solidária. Apenas fria. Se for um erro, doutor, a justiça vai corrigir, respondeu. Mas temos uma denúncia formal e uma ordem de averiguação. Precisamos cumprir. Marina estava imóvel, segurando Belinha com força. A menina tremia inteira, o rosto enterrado na blusa da mãe, como se pudesse desaparecer ali. Rafael sentiu uma raiva silenciosa subir pelo peito, mas respirou fundo. Não podia piorar a situação. Revistem, disse ele, confiante. Vocês não vão encontrar nada. A casa de hóspedes foi vasculhada. Gavetas abertas. Roupa simples jogada sobre a cama. A bolsa gasta de Marina foi colocada sobre a mesa. Rafael observava tudo a poucos metros de distância, sentindo um incômodo estranho, uma sensação que não sabia explicar. Está vendo, disse ele, quando nada apareceu. Ela não roubou nada. Por um segundo, Marina acreditou. A esperança subiu como um fio de luz frágil. Talvez aquilo acabasse ali. Talvez Belinha pudesse voltar a respirar sem medo. Então o delegado enfiou a mão dentro da bolsa. O tempo pareceu desacelerar. De dentro do forro, ele puxou uma pequena caixa de veludo. Azul. Impecável. O brilho dos diamantes refletiu a luz do quarto, cortando o ar como uma sentença. Encontrado, anunciou. Marina sentiu o chão desaparecer. O coração disparou. Ela olhou para a bolsa, depois para Rafael, depois para o colar, sem entender. Eu nunca vi isso, disse, a voz falhando. Isso não é meu. Rafael avançou um passo. Isso é armação, afirmou. Ela nunca teve acesso a esse colar. O delegado fechou a expressão. A joia pertence à senhora Lorena, respondeu. A denúncia dizia exatamente onde encontrar. Belinha começou a gritar. Um grito agudo, desesperado, chamando pela mãe. Não, chorava Marina. Eu não roubei nada. Pelo amor de Deus. O clique das algemas soou alto demais. Rafael sentiu o estômago embrulhar. Algo estava errado. Aquilo não era coincidência. Era cálculo. Era vingança. Você não pode fazer isso, gritou ele. Vocês estão errados. Afaste-se, doutor, ordenou o policial. Ou será detido por obstrução. Marina foi puxada pelos braços. Belinha tentou se agarrar às pernas da mãe e foi afastada. Caiu no chão, ralando o joelho. O choro da menina rasgou o ar da mansão como uma lâmina. Cuida dela, implorou Marina, olhando para Rafael enquanto era arrastada. Não deixa levarem minha filha. A viatura partiu levando Marina, deixando para trás o portão se fechando lentamente. O silêncio voltou, pesado, cruel. Rafael caiu de joelhos no pátio, abraçando Belinha, que soluçava sem conseguir respirar direito. Eles levaram a mamãe, repetia ela. A bruxa ganhou. Rafael fechou os olhos. O rosto estava duro. Seco. Aquele não era o rosto de um homem derrotado. Não, disse ele, com a voz baixa e firme. Ela só acha que ganhou. Naquele instante, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. A falsa vitória tinha enganado a todos, menos ele. A mansão parecia maior depois que a viatura desapareceu na curva da estrada. Não porque os espaços tivessem aumentado, mas porque algo essencial tinha sido arrancado dali à força. O choro de Belinha ecoava pelos corredores vazios como um som perdido, sem encontrar paredes capazes de devolvê-lo em consolo. Rafael carregou a menina no colo até a sala principal. Ela estava suja de terra, com o joelho ralado, o rosto inchado de tanto chorar. Ele a sentou no sofá, ajoelhou-se à frente dela e limpou o machucado com cuidado, como se cada gesto fosse um pedido silencioso de desculpas. Vai passar, disse, mesmo sabendo que naquele momento nada parecia passar. Eu prometo. Belinha não respondeu. Apenas segurou a manga do terno dele com força, como se aquele fosse o único chão firme que restava no mundo. Rafael levantou-se devagar. O corpo inteiro parecia pesado, mas a mente estava estranhamente clara. A raiva tinha se transformado em algo mais frio, mais perigoso. Ele não gritava. Não quebrava nada. Não corria. Ele pensava. Entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Aquele era o único lugar da casa onde ninguém entrava sem permissão. As cortinas estavam fechadas, mas Rafael não as abriu. Não precisava. Ele sabia exatamente onde cada coisa estava.
Sentou-se diante da mesa e respirou fundo. Durante 2 anos fingindo cegueira, Rafael tinha aprendido algo valioso. Quando todos acreditam que você não vê, eles se revelam. Falam demais. Agem sem cuidado. Erram. Ele abriu a gaveta inferior da mesa e retirou um pequeno pendrive. Não era chamativo. Não tinha etiqueta. Apenas um objeto comum que guardava algo capaz de destruir carreiras inteiras. Rafael conectou o dispositivo ao computador. Na tela, imagens começaram a surgir. Ângulos discretos. Qualidade nítida. Uma câmera escondida no cômodo que ninguém se preocupou em revistar, a casa de hóspedes. O momento exato em que o delegado colocou a caixa de veludo dentro da bolsa de Marina estava ali, registrado com clareza cruel. O gesto rápido. O olhar atento para ver se alguém observava. A mentira se materializando em imagem. Rafael fechou os olhos por um segundo. Aquilo não era apenas a salvação de Marina. Era a ruína de alguém que se acreditava intocável. Ele pegou o telefone e discou um número que raramente usava. A ligação foi atendida no terceiro toque. Dr. Mendes, disse, sem rodeios. Eu tenho a prova. Do outro lado da linha, o silêncio foi imediato. Prova de quê? Perguntou o advogado, com cautela. Do flagrante forjado, respondeu Rafael. Tenho vídeo. Alta definição. Áudio limpo. Mostra quem colocou a joia na bolsa. O advogado respirou fundo. Isso muda tudo, disse. Mas precisamos agir com cuidado. Gente como essa não cai fácil. Rafael olhou para a porta da sala, onde Belinha dormia encolhida no sofá, exausta de tanto chorar. Cuidado é algo que eu tive por tempo demais, respondeu. Agora é hora de agir. Enquanto isso, em um prédio cinza e frio do outro lado da cidade, Marina estava sentada no chão de uma cela superlotada. O cheiro era forte. O ar, pesado. Ela abraçava os próprios joelhos, tentando se manter invisível, exatamente como ensinara a filha a fazer. Mas ali, não havia esconderijo. Você chora baixinho, comentou uma mulher próxima, observando-a com curiosidade. Isso é medo ou esperança? Marina levantou os olhos lentamente. É fé, respondeu, com a voz fraca. Alguém vai provar que eu sou inocente. A mulher riu, sem maldade. Tomara, disse. Aqui dentro, fé é tudo o que sobra. Marina fechou os olhos. Pensou em Belinha. Pensou no cheiro da casa de hóspedes. Pensou nos olhos de Rafael quando ele prometeu protegê-las. E, pela primeira vez desde que a viatura se afastou, ela acreditou que aquela promessa não tinha sido vazia. O jogo tinha mudado. E quem achava que já tinha vencido, ainda não sabia. O amanhecer chegou sem pedir permissão. Um céu cinzento cobria a cidade quando Rafael terminou a última ligação da madrugada. Nenhum discurso longo. Nenhuma explicação emocional. Apenas fatos, horários e um arquivo enviado com precisão cirúrgica. Ele sabia que, quando a verdade é forte o suficiente, ela não precisa gritar. Belinha dormia no sofá do escritório, coberta com o paletó dele. O rosto pequeno estava marcado por um cansaço que criança nenhuma deveria carregar. Rafael observou a menina por alguns segundos, sentindo uma responsabilidade que ia além de qualquer contrato ou promessa verbal. Aquilo não era caridade. Era escolha. No início da manhã, o telefone tocou novamente. Rafael, disse o advogado, com a voz tensa. O juiz de plantão já assistiu ao vídeo. O corregedor também. O mandado de soltura da Marina foi expedido. Mas precisamos esperar. Esperar o quê? Perguntou Rafael, controlando a impaciência. Esperar a prisão do delegado, respondeu. Se você aparecer agora para buscar a Marina, ele pode desconfiar, destruir provas ou tentar fugir. A operação precisa acontecer primeiro. Rafael fechou os olhos. Cada minuto parecia um ataque direto à sua sanidade. Quanto tempo? Perguntou. Pouco, respondeu o advogado. Mas há outro problema. Rafael sentiu o peso antes mesmo de ouvir. A Lorena, continuou o advogado. O vídeo prova a fraude do delegado, mas não grava a ordem dela. Se ela não confessar, pode sair limpa. Rafael caminhou até a janela e observou o portão da mansão. Ele conhecia Lorena. Conhecia o orgulho, a vaidade, a necessidade de vencer. Ela não suportava a ideia de perder o controle. Ela vai tentar voltar, disse Rafael, com calma assustadora. Vai tentar me interditar. Alegar surto. Ela acha que eu estou quebrado. E você pretende fazer o quê?
perguntou o advogado. Rafael sorriu, sem alegria. Dar a ela exatamente o que ela espera ver. Ele desligou o telefone e começou a preparar o cenário. Não havia improviso. Cada detalhe era pensado. Virou uma cadeira na sala. Derrubou um vaso de flores, espalhando terra pelo tapete caro. Afrouxou a gravata. Bagunçou o cabelo. Sentou-se no sofá e ficou ali, imóvel por alguns segundos, treinando o olhar vazio que tinha enganado tanta gente por tanto tempo. A mansão precisava parecer o retrato do colapso. Enquanto isso, na cela fria, Marina não sabia que o relógio finalmente estava a seu favor. As horas se arrastavam. O cheiro não mudava. As vozes se misturavam. O medo de perder a filha era uma sombra constante, impossível de afastar. Foi então que um agente apareceu diante da grade. Marina da Silva, chamou. Prepare-se. Ela levantou-se com as pernas trêmulas, sem saber se aquilo significava algo bom ou algo ainda pior. No mesmo instante, do lado de fora da mansão, o portão se abriu com um som conhecido. Um carro de luxo estacionou. Logo atrás, uma ambulância particular. Lorena desceu primeiro. Vestia branco. O rosto impecável. O olhar carregado de falsa preocupação. Atrás dela, 2 enfermeiros e um médico carregavam equipamentos. Ela entrou na casa como se nunca tivesse sido expulsa. Rafael, chamou, com a voz doce demais. Eu vim te ajudar. Rafael não respondeu. Continuou sentado, balançando levemente o corpo, murmurando palavras desconexas, fingindo não perceber a presença dela. Lorena observou a cena com satisfação. O palco estava montado. E a verdade estava prestes a cair como uma lâmina. Lorena avançou alguns passos pela sala destruída, desviando dos cacos de vidro e da terra espalhada pelo tapete persa como quem caminha por um território já conquistado. O cheiro de flores esmagadas se misturava ao perfume caro que ela usava, criando uma combinação enjoativa. Seus olhos brilhavam. Não de preocupação, mas de triunfo. Meu amor, disse ela, ajoelhando-se à frente de Rafael, forçando uma doçura que não existia. Olha o estado dessa casa. Olha o estado de você. Rafael continuou balançando o corpo para frente e para trás, os olhos perdidos no vazio ensaiado. Murmurava frases desconexas, como alguém que tinha se perdido dentro da própria mente. Eles foram embora, sussurrou. A luz apagou. Lorena sorriu. Um sorriso lento, cruel, satisfeito. Eu sei, respondeu. Mas eu estou aqui agora. Sempre estive. Ela fez um sinal discreto para o médico atrás dela. Ele abriu a maleta, revelando seringas e frascos. Os enfermeiros deram um passo à frente, preparando as faixas de contenção. É psicose traumática aguda, disse o médico, quase como um roteiro decorado. Internação imediata. Esperem, disse Lorena, levantando a mão. Quero falar com ele antes. Ela se aproximou ainda mais, abaixando-se para ficar na altura do rosto de Rafael. Falava baixo, confiante de que ninguém mais precisava ouvir. Você devia ter ficado quieto, sussurrou. Devia ter continuado cego. Rafael parou de balançar por um segundo. Apenas um segundo. O suficiente para inflar o ego dela. Você sabe, continuou Lorena, sentindo o poder correr pelas veias, que eu só fiz tudo isso porque você me obrigou. Aquela faxineira, aquela mulher não passa de um erro. Uma distração. Rafael ergueu lentamente o olhar. Ainda vazio. Ainda fingido. Ela vai pagar, disse Lorena, agora sem esconder o ódio. Eu mandei plantar o colar na bolsa dela. Foi fácil. Bastou um telefonema. O delegado faria qualquer coisa por dinheiro. O silêncio caiu pesado na sala. Lorena respirava rápido, embriagada pela própria confissão. E aquela criança, continuou, a voz carregada de desprezo. Se depender de mim, vai crescer sozinha, em qualquer abrigo imundo. Foi o preço que você escolheu pagar por me desafiar. Foi então que tudo mudou. Rafael parou de fingir. Num movimento firme, ele se levantou do sofá e segurou o pulso de Lorena com força. A expressão vazia desapareceu. Os olhos estavam límpidos, atentos, cortantes. Repete, disse, com a voz fria. Lorena tentou puxar o braço, assustada. Me solta, gritou. Você está surtando. Repete, insistiu Rafael, aumentando a pressão. Repete o que você acabou de dizer. O médico e os enfermeiros recuaram, confusos, percebendo que algo tinha saído do controle. Eu mandei plantar o colar,
gritou Lorena, descontrolada. Eu mandei. E faria de novo. Rafael soltou o braço dela e deu um passo para trás. Obrigado, disse, calmamente. Lorena piscou, confusa. Obrigado pelo quê? Rafael apontou para o vaso azul sobre a lareira. Uma pequena luz vermelha piscava entre as folhas artificiais. Pela confissão, respondeu. Está tudo sendo transmitido agora. A porta da biblioteca se abriu. Marina saiu de lá segurando a mão de Belinha. O olhar dela não carregava medo. Carregava algo muito mais forte, dignidade. Não, murmurou Lorena, sentindo o chão desaparecer. Isso é mentira. Antes que pudesse reagir, o som de passos pesados invadiu a sala. Portas foram abertas com violência. Homens armados entraram, identificando-se com vozes firmes. Polícia Federal, ecoou. Mãos na cabeça. Lorena tentou correr, tentou gritar, tentou negociar. Nada funcionou. As algemas fecharam em seus pulsos com um som seco. Rafael observava tudo em silêncio. A justiça, finalmente, tinha encontrado a voz certa para falar. O som das algemas ecoou pela sala como um ponto final. Não havia mais gritos, nem ordens, nem ameaças. Apenas o barulho seco do metal fechando nos pulsos de Lorena, enquanto ela era conduzida para fora da mansão sob o olhar firme de homens que, daquela vez, não podiam ser comprados. Ela ainda tentou falar. Tentou gritar nomes, títulos, promessas vazias de processos e vingança. Nada disso importava mais. Cada palavra que saía de sua boca soava fraca, distante, impotente. A mulher que se acreditava dona de tudo atravessou a porta principal como uma estranha, derrotada pelo próprio veneno. Quando o último carro policial deixou o pátio, o silêncio voltou. Mas não era mais o silêncio do abandono. Era o silêncio depois da tempestade. Rafael permaneceu parado no centro da sala por alguns segundos, respirando fundo, sentindo o peso de tudo que tinha sido vivido. O chão ainda estava sujo de terra, os móveis fora do lugar, os cacos do vaso espalhados pelo tapete caro. Mesmo assim, aquela foi a primeira vez em anos que ele sentiu a casa viva. Belinha soltou a mão de Marina e correu até ele. Gigante, disse baixinho. A bruxa foi embora de verdade? Rafael se ajoelhou, ignorando os cacos no chão, e abriu os braços. A menina se jogou contra o peito dele com força, como se tivesse certeza de que aquele abraço era real. Foi embora, respondeu. E não volta mais. Marina aproximou-se devagar. O rosto ainda carregava marcas do cansaço e do medo, mas os olhos estavam diferentes. Livres. Quando Rafael se levantou, os dois se encararam por alguns segundos longos, sem precisar dizer nada. Havia ali algo maior do que gratidão. Havia reconhecimento. Você lutou por mim, disse Marina, a voz baixa. Ninguém nunca fez isso. Rafael assentiu. Eu devia ter lutado antes, respondeu. Mas eu prometo, nunca mais vou fingir que não vejo. Dias depois, Marina voltou para casa pela porta da frente, sem algemas, sem medo, sem precisar baixar a cabeça. Belinha voltou a correr pelo jardim, agora sem precisar se esconder. A casa de hóspedes ganhou cheiro de lar, de comida simples, de risadas soltas. E Rafael deixou, pela primeira vez, as cortinas abertas. O tempo passou. Um ano depois, a mansão já não era símbolo de silêncio, mas de encontros. O jardim estava cheio de balões coloridos. Belinha completava 7 anos. Corria de um lado para o outro chamando Rafael de pai, palavra que ele ainda saboreava como um milagre. Marina observava a cena com um sorriso tranquilo, vestindo um vestido simples, amarelo, da cor que a filha dizia ser a risada dela. Não havia mais medo nos gestos, nem urgência no olhar. Havia pertencimento. Rafael se aproximou dela no meio da festa, segurou sua mão diante de todos, sem discurso longo, sem teatro, fez apenas uma pergunta. Uma pergunta que selava tudo que tinham construído depois da dor. Marina respondeu com lágrimas e sorriso ao mesmo tempo. Enquanto isso, em outro lugar, bem longe dali, Lorena esfregava o chão frio de um corredor cinzento, usando um uniforme largo e sem nome. Cada movimento era pesado. Cada silêncio, ensurdecedor. A mulher que desprezava quem limpava agora limpava para sobreviver, pagando em silêncio cada escolha que fez. O mundo tinha girado. E, pela primeira vez, tinha parado no lugar certo. Gostou dessa história emocionante? Você acha que a Lorena teve o castigo que merecia? E a atitude do Rafael, teria feito diferente no lugar dele? Me conta aqui nos comentários.